Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, como vocês perceberam, as férias acabaram. Então já estamos aqui em Campo Mourão, aqui nos estúdios da Igreja Adventista Central de Campo Mourão, para darmos continuidade aí nessa série onde estamos estudando sobre o amor e a justiça de Deus. Hoje nós vamos estudar um tema muito profundo, um tema bem complexo que confunde a muitos, sobre o problema do mal. Como entender um Deus de amor é ao mesmo tempo a presença, a existência, a vinda e a criação do mal. Então essa lição vai ser muito profunda, espero que ajude você e a mim, a todos que participarem, a entender um pouquinho mais desse problemão dessa humanidade. Beleza, pessoal? Teremos aqui a participação do Alexandre e do Marcos André, a minha, eu sou o Lúcio, lá na sexta-feira com as perguntas para consideração, e hoje, estando aqui no estúdio, teremos também a sua participação através dos comentários. Então não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu joinha, acione o sininho para você ficar ligado aí no conteúdo que nós lançarmos aqui no canal. Beleza? Então chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, então antes de nós chamarmos aqui o Alexandre, antes de nós orarmos, é aquele momento onde você participa do nosso conteúdo, você ajuda a fazer o nosso conteúdo. Vamos acompanhar aqui os comentários e temos vários comentários para a gente deixar aquele abraço a todos que têm contribuído aí para promover o conteúdo dentro dessa plataforma aí do YouTube. Beleza, pessoal? No pódio aqui, os três primeiros a comentar estão José Ivan Machado, desculpa, Celestino Borges e Genésio Mioto, os três primeiros. O José Ivan, primeira vez aqui que comenta com a gente. José Ivan, valeu, obrigado, que participou aqui primeira vez. Também o Celestino Borges, primeira vez acho que no pódio, um bom sábado. Mas o Genésio Mioto aqui no pódio também sempre está conosco, né? Eles dizem o seguinte, José Ivan diz assim: bom dia, irmãos, lições muito importantes, o amor de Deus, sua justiça, tudo temperado com o amor. Celestino Borges diz assim: bom sábado, valeu. Genésio Mioto, olá pessoal, já estou aqui para mais uma lição, é isso aí. Dora, deixa eu só pegar o nome completo no perfil, porque senão eu vou acabar lendo o nome incorreto da pessoa, né? E aqui aparece para mim um nome muito compactado. Doralina Tormes, aí ficou certinho. Oi pessoal, pela primeira vez eu consegui participar nessa semana. Doralina, obrigado por ter participado, ter deixado aqui o seu comentário. Com certeza seus amigos aí estão recebendo aí a sugestão do canal. Joivaldo Santos, outro aqui que também já é de casa. Olá irmãos, como estão vocês? Joivaldo, graças a Deus bem. Sobrevivemos às férias, né? Um abraço aí para você, Lúcio, Alexandre, o Marcos e a todos que seguem esse canal abençoado. Boa semana para todos. Obrigado, Joivaldo. Sandra Bittar, ela deixa aqui no começo um feliz sábado. É isso aí, Sandra. Ailda Pinheiro, outra também querida, mãe do nosso querido Ian. Feliz sábado entre linhanianos. Já curti, já comentei e já compartilhei, como sempre, com os meus 80 grupos de WhatsApp. Lições bombásticas sobre o amor versus justiça de Deus. Que Deus surpreendente! Somos tão pequenos e queremos tudo para ontem, mas Deus nos mostra que devemos confiar e ter fé simplesmente. Valeu, Hilda, deixou aqui o carinho e a marca dela aqui no nosso comentário. Também temos aqui o Krieger, deixa eu pegar o primeiro nome dele, Evilásio Krieger, o login dele mudou. O Evilásio Krieger diz assim: estou perto do Museu Ipiranga. Ô Evilásio, estava por aí. Poderia assistir ao vivo a lição, já pensou, Evilásio? Né? Uma participação especial, né? Apesar que eu já estou devendo isso para o Joivaldo, alguém de São Paulo também falou assim: Lúcio, quando estiver aqui vai fazer uma pizza. Muito corrido, povo. Mas obrigado aí pelo carinho. A Natalice Santos Araújo diz assim: feliz semana, obrigado por compartilhar os seus conhecimentos. Obrigado, Natalice. Regiane Alves, boa noite, irmãos do canal Entre Linhas. Não estou comentando nos vídeos. Não estou de férias não, viu? Muito menos de férias de Jesus. Mas eu estou aqui estudando a lição com vocês. Hashtag CCC, fazer com essa mão para ficar certo, né? CCC, curtido, comentado e compartilhado. E hashtag a Regiane Alves foi até o final. Isso aí, pessoal. José Facen
Lourenço, cheguei tarde, já início de domingo, mas não posso deixar de passar o meu desejo de uma abençoada nova semana e agradecer o trabalho de vocês. Ótimo final de férias para vocês. Muito obrigado, Josefa, pelo carinho. É isso aí. Mesmo não atrasado, porque não existe um horário aqui, mesmo no domingo, deixou um alô para nós aqui. Temos a participação também da Débora Carla. Deixa eu só pegar o nome completinho aqui também. Isso mesmo, Débora Carla, que diz assim: oba, estou por aqui também. Obrigado, Débora, que bom que você está por aqui, deixa o seu comentário. É muito importante, pessoal, deixar um comentário, deixar um like, isso ajuda mesmo a promover, você vê que o conteúdo ganha dimensão, aí, uma maior dimensão na plataforma. Infelizmente, né, janeiro, assim, as visualizações estão meio baixas, mas não estamos em busca de visualizações, estamos em busca aqui de estudar a Palavra de Deus, e quem gostar, estude com a gente, quem não gostar também, fique à vontade, Deus não obriga a gente a nada, né, pessoal? Deixamos aqui o comentário do João Cavaco, lá da Central de Lisboa. Louvado seja Deus pela inovação de apresentar os sítios tão belos aí do Brasil, que representam a diversidade e o exterior da igreja a evangelizar. Louvado seja Deus pelas vossas novas perspectivas das bênçãos dadas por Deus a vós. Destacaria as vossas orações. Irmãos estimados em Cristo, para mim a vida é sempre uma renovação. E por que não estar sempre em férias, com gozo nas bênçãos de Deus e conhecer cada vez mais a Trindade e partilhar com os outros? Não é isso o que tem feito? Obrigado e continue em férias, que me dá muito gozo. João Cavaco, querido, hoje já estamos aqui dentro do nosso quadrado, né? Não deu para mostrar mais nada, mas se Deus quiser a gente volta aí para mostrar mais lugares bonitos aqui desse Brasil, para quem nos acompanha de fora. O João é de Portugal e alguns brasileiros que estão espalhados aí, que conhecem alguns lugares. Mas o João Cavaco deixa aquele comentário teológico dele, que fica o convite para você conferir na íntegra, porque aqui eu não consigo, né, nem ler todos, então o vídeo vai ficar muito longo, mas eu consigo dar uma resumida aqui para vocês. E ele diz assim: comentário sobre o amor e a justiça de Deus. No item 0, aqui o primeiro item, ele fala assim: será que Deus é amor nas dádivas, investimentos imerecidos, suas transformações e resultados? Será que a vida é uma dádiva? O que a vida tem de mérito humano? Ou será que a justiça de Deus é o reconhecimento em liberdade do amor de Deus, para se dar ou viver esse amor em vida de justiça, caráter de Deus, de Cristo, em emoções, direitos e deveres e transformações da ira de Deus em Cristo na reconciliação e vida eterna com Deus? O que tem a justiça a ver com o jovem rico do capítulo 19 de Mateus e a parábola dos trabalhadores do capítulo 20 de Mateus? Que expectativas falsas de mérito o pecador tem em relação ao amor de Deus para consigo? Será que a justiça própria passa a comparar-se ao vizinho, em vez de louvar a Deus pelas bênçãos e em solicitar mais bênçãos a Deus para partilhar com os outros nas necessidades semelhantes que vão sempre crescendo? E aí ele continua o comentário aqui e termina, né? Como aplicar Colossenses 2, versos 6 até o 16? Assim como recebeste a Cristo, assim andai nele. João Cavaco, Lisboa, da União Europeia em conflito. E é isso aí, pessoal. Valeu, João Cavaco, matando a saudade dos comentários. Beth Souza também marcando a presença aqui. Pessoal, lá em Trelinheiros tem um primo que abandonou a fé quando minha mãe descansou por conta de um câncer. Ele acreditava que por minha mãe ter sido muito fiel, Deus deveria ter curado ela. Nesse momento, estou vendo as figurinhas dos 4 pastores virtuais. Talvez depois eu comente mais. Que Deus nos abençoe a todos. Beth Souza, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais nessa lição, se seu primo pudesse ouvir essa lição sobre o problema do mal, né? Porque, infelizmente, né, a sua tia, né, quando minha mãe, sua tia não, né, sua mãe, quando sua mãe descansou, né, infelizmente, não foi porque Deus quis, como alguns falam, né? É resultado do câncer, é resultado da poluição, é resultado do pecado. E também, né, ela descansou com certeza no Senhor, ela era fiel, então ela descansou em paz. A gente não vai viver a eternidade, né? Foi a fala do Alexandre e do Marcos, do Alexandre, né? Mas o Marcos também complementou sobre uma eternidade do mal, da miséria, da guerra, desses conflitos. Imagine que eternidade linda seria, pessoal. Por isso que Jesus precisa voltar, para que
o mortal se revista da imortalidade e o corruptível da incorruptibilidade, né? Então seu primo precisa entender, né, o problema do mal. Maria Rig, olá entrelinhas, tudo bem? Gente, vamos estudar a lição com esses garotos maravilhosos, Deus abençoe a todos nós. Valeu Maria Rig, obrigado pelos garotos, mas Deus seja louvado mesmo, que o canal tem sido uma bênção para a minha vida e para a vida de cada um, né? Deixa eu só colocar aqui a Ilza Viana, não é Edilza? Perdão, é Ilza Viana. A Ilza Viana comentando com a gente aqui, gente querida, vamos curtir. Eu fui a 60ª a curtir e tinha 228 visualizações. Com esse pequeno ato de curtir, o canal se torna mais relevante e o próprio YouTube se encarrega de espalhar. Boa semana para todos. A Ilza Viana ajudando aí incentivando você a deixar o joinha. A Sandra Bittar, então, ela volta aqui depois do Feliz Sábado e diz assim: oi meninos, a todos da grande família Entre Linhas. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Sandra. Por aqui, retomando de mansinho, né? No Rio de Janeiro, um sol para cada um, mas estamos todos bem. A lição, como sempre, nos traz muito aprendizado e a oportunidade de refletir nossas ações. Geralmente, temos o hábito de definir as ações, as atitudes, os sentimentos de Deus com o nosso modo de ser. Esquecemos que somos pecadores e que estamos num processo de santificação eternamente e nunca seremos como Deus. Somos criaturas com o DNA do pecado. Muito agradecida pelo estudo. Hashtag volta, Ricardo aparece. Hashtag fui até o fim, grande abraço aqui da irmã Sandra Bittar. Temos aqui alguns ainda comentários, bastante, 27 comentários pelo menos quando eu estou gravando aqui. A Vera Simões, obrigado a vocês do canal Entre Linhas pelo estudo da lição, estou aprendendo bastante com vocês. Que o Espírito Santo continue iluminando os irmãos. Também temos aqui o comentário, deixa eu só pegar o nome completinho, Ambrósio Honorato. Ambrósio Honorato diz assim: parabéns pelo esforço, mesmo nas férias. Continue com esse espírito de missão no poder do Senhor. Isso aí, Ambrósio, obrigado pelo carinho. Adriana Kuhn, todos estão marcando a presença agora, hein, pessoal? É bom que, né, ficaram as férias inteiras sem comentário, agora estamos aqui. Salve, salve, Lúcio, Alexandre, Marcos e o Ricardo voltará. Lição estudada, diz Adriana Kuhn, e também reestudada. Foi um privilégio estudar com vocês. Abraço carinhoso. Deus continue abençoando e protegendo vocês. E uma semana e um bom retorno a todos aos vossos trabalhos, né? Fui até o final, hashtag volta Ricardo, não se forma quarteto com 3, né? Vamos ter que mudar o título aqui para o trio já, viu, Adriana? Temos aqui também a participação de Marlene Santos. Eu amo essas explicações, que Deus continue abençoando essa equipe, como precisamos compreender a palavra do Senhor, o amor de Deus, como é distorcido, mesmo no meio do povo do Senhor. Essa é a mensagem de Marlene Santos. Obrigado, Marlene. Não leio os comentários da Marlene, geralmente, hein, Marlene? Valeu, participou ao vivo aqui, hein? Deixa aqui, Nilza Amaral, só estou confirmando o nome do pessoal aqui, porque o login às vezes está estranho. Nilza Amaral, poxa vida, Lúcio, mais uma hora de carro, você chega aqui na minha casa. Que pena, assistindo, bem atrasada. Nilza Amaral, esse Brasilzão aí, todo mundo está perto, né? Graças a Deus. Temos aqui também mais uma participação aqui da Edna Patrícia. A Edna Patrícia já comentou conosco e ela deixa assim: também estou de férias, mas mesmo assim não poderia deixar de estudar essa bênção de lição com esses rapazes que são uma bênção. Louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Valeu, Edna, obrigada aí pelo carinho, continue louvando a Deus. E o último comentáriozinho aqui é do Martins Jus, tá assim, Martins Jus, excelente pontuação acerca do estudo bíblico, amém. Martins Jus, primeira vez que o Martins, né, comenta aqui. Valeu, pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Claro que essa parte do vídeo foi um pouco mais longa, mas nosso vídeo é capitulado, você pode assistir a parte aí que melhor esteja apto a assistir, mas queríamos, né, deixar registrado aqui, após tanto tempo aí sem ler o comentário de vocês, o nosso carinho. Muito obrigado, pessoal. Vamos então ao que interessa, ao estudo da lição. Vamos aqui acompanhar a fala do Alexandre e do Marcos André. Eu volto com as perguntas para consideração e também vamos clamar mais uma vez aqui a direção do Espírito Santo sobre esse tema tão delicado, o problema do mal. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque aqui estamos mais uma vez, já na 7ª lição, estudando um assunto muito delicado, Pai, sobre esse problema que nos aflige, que aflige a todos, que faz até muitos desistirem da fé, ou alguns duvidarem dela. Pai, neste momento,
use de uma forma muito poderosa o Alexandre, o Marcos André, também as perguntas de sexta-feira, para que esse assunto seja um pouquinho mais clareado em nossas mentes, na mente de cada ouvinte. E ajude, Senhor, que esse vídeo possa atingir alguém que esteja talvez rebelde, às vezes descontente, talvez decepcionado contigo a respeito desse assunto. Use-nos humildemente, ó Pai, nós lhe clamamos, não porque merecemos, porque somos pó, mas pelo Teu amor e pela Tua graça que nos cobre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Chega aí então, Alexandre, agora é com você que o Espírito Santo te ilumine. Olá, meu amigo, minha amiga do canal Entre Linhas. Sempre uma alegria e uma satisfação estar aqui para recapitularmos o estudo da lição da Escola Sabatina. Essa semana, lição de número 7, que tem por título O Problema do Mal. Verso para memorizar, está lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. É uma promessa que nós aguardamos ainda hoje ansiosamente. Eu, pelo menos, aguardo. Diz assim: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse acalento, esse abraço, esse carinho, ele nos lembra da promessa de que um dia a morte será derrotada, a gente não vai mais se despedir dos nossos queridos, de que um dia o pranto será enxugado e de que um dia o mal será definitivamente banido do universo. Mas até lá, nós temos que conviver com o título da lição de número 7, o problema do mal. A lição de sábado, ela vem aqui sucintamente apresentando a questão do mal como um problema. Uma munição para quem não acredita em Deus, passa a falar como é possível existir um Deus que é onipotente, que é onisciente e que é bom, e ao mesmo tempo existir o mal, porque se Deus fosse onipotente, ele acabaria com o mal. E se ele é onipotente e não acaba com o mal, Deus não é bom. Se ele é bom e não acaba com o mal, ele não é onipotente. Essa questão que oferece munição para quem desacredita de Deus, ela também confunde muitas das pessoas que acreditam em Deus. Se Deus é bom, por que que meu familiar, meu querido, a pessoa que eu amava, meu amigo, morreu, adoeceu, sofreu? Por quê? Como alguém que já viveu o luto e que já sofreu com o luto, eu posso falar do caminho que eu encontrei. E que foi o seguinte: não importa. Não adianta a gente buscar sentido ou propósito para a dor e para o sofrimento de todos no mundo. A gente vive num mundo de pecado e diante da dor e do sofrimento, a gente sofre. E a vida continua, e a vida segue, e Deus continua com a gente. Antes da gente avançar, eu não poderia tocar nessa questão sem lembrá-los de uma coisa que não pode ser esquecida. Deus também sofre. Mais do que nós. Porque Ele é onisciente, Ele sabe de todo o mal, de toda a maldade que acontece em todo o mundo ao mesmo tempo. Então, se nós sofremos, Deus sofre mais. E se Ele não terminou com o mal, não nos compete entender o porquê, mas aceitar que ainda não chegou o tempo. Lição de domingo, é um conjunto de perguntas ali. O título da lição de domingo é Até Quando, Senhor? Nós temos 4 textos na questão 1. O primeiro é o texto de Jó, nosso conhecido Jó, e talvez o texto da Bíblia que melhor fale sobre o sofrimento e sobre como lidar com o sofrimento
a angústia de que sofre, a dor de quem ama o que sofre, os questionamentos envolvidos com o sofrimento e, por fim, o desfecho, que é entender que nós não entendemos. Jó 30:26 diz: aguardando eu o bem, então me veio o mal. A expectativa nossa é do bem, né? Nós vivemos aguardando o bem, nós vivemos buscando o bem, querendo fazer o bem. E achamos que, porque nós tentamos fazer o bem, tudo vai ocorrer bem e tudo vai dar certo, a gente não vai sofrer. Então me veio o mal. Às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. E tudo bem. É o mundo. O texto seguinte é o texto de Jeremias 12. E lá diz assim: por que prospera o caminho dos ímpios? Aqui se trata da indignação da pessoa justa, que vê as pessoas más fazerem maldade e não serem castigadas de pronto, não sofrerem imediatamente a consequência negativa da sua violência. Seguimos para Jeremias 13:22, que pergunta: por que sobrevieram tais coisas? Pela multidão das tuas maldades. Então, às vezes, acontecem coisas más e ruins também com a gente por causa das consequências da nossa escolha, do nosso proceder. Malaquias 2, acho que 16 e 17 são muito interessantes. A lição sugere o 17, mas eu sugiro o 16 também. O verso 16 fala que o Senhor odeia aquele que encobre a violência com sua roupa. Quer dizer, esse texto de Malaquias 2, ele vem trazendo ali uma certa indignação e um certo questionamento. Por que que Deus não castiga o ímpio, o mal? Por que que Deus não julga logo e rápido? E de forma acelerada executa a sentença. O texto relembra: o Senhor odeia aquele que encobre a violência com sua roupa. Quer dizer, eu cometo mal e eu encubro esse mal, e eu vivo na sociedade como se eu fosse muito bonzinho, e eu me apresento diante de Deus como se eu fosse bonzinho, mas minhas mãos estão manchadas de sangue, de violência contra o pobre, contra a viúva, contra o órfão, contra o frágil. Aí segue o capítulo 2, verso 17. Enfadais o Senhor, ou seja, cansai o Senhor. Deixem o Senhor cansado quando dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Então, quando a gente olha para Deus e questiona: ô Senhor, você não está vendo o que o fulano está fazendo? Você não está vendo o que o ciclano está fazendo? Por que eles prosperam? Por que o ímpio prospera? Quando a gente fica questionando a Deus como se ele não soubesse disso, aqui fala que nós somos motivo de enfado, de cansaço. Deus já está cansado de saber que o mal faz maldade. Ele está cansado de saber da violência. Ele sabe de toda a violência do mundo. E no seu tempo determinado, ele se levantará sobre a terra. O último texto da questão 1 é o texto de Salmos, com questionamento do justo, muitas vezes. Por que estás longe, Senhor? Por que te escondes no tempo da angústia? Aquele que sofre tem pressa, a gente quer socorro, a gente quer o acolhimento de Deus. Mas quando você sofrer, lembre-se de que você não está sozinho. Mateus 27:46 traz uma das frases mais significativas da Bíblia. E uma das frases mais tocantes. Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a frase proferida por Jesus na cruz, ao sofrer uma dor profunda, ao olhar para o céu e ao perceber que o seu contato com Deus o Pai, o seu vínculo com Deus o Pai estava rompido.
porque Cristo carregava sobre si os pecados da humanidade. Então saiba que quando você sofre, você não está só, você está acompanhado do próprio Deus. Eu acredito que para a gente superar aquela noção que falamos na lição de sábado, né? Daquele que questiona a existência de um Deus onisciente, onipotente e bom. Para a gente superar isso, a gente tem que lembrar e meditar na figura do servo sofredor. Deus é um Deus que ama e Deus é um Deus que sofre. Jesus sofre na cruz e Deus sofre hoje ainda com cada violência, com cada dor, com cada crime, com cada abuso, com cada maldade que acontece no mundo. Deus sofre. Deus é um Deus que sofre. Então, por que Ele não faz nada? Deus faz, e Deus faz muita coisa. Mas Ele faz do alto da sua sabedoria, no tempo em que precisa ser feito. Cumprir a plenitude dos tempos, veio Jesus, o Verbo encarnado, e já fez muita coisa, morreu em nosso lugar. E cumpridos os tempos, Jesus, esse mesmo homem, que está citando o céu, varões galileus, esse mesmo Jesus que ao céu foste tomado, voltará para vocês mesmos. Jesus voltará no tempo determinado. Lembre-se que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E que a nossa percepção do tempo nessa terra é uma percepção de alguém que tem uma vida finita, cuja vida, como diz o sábio Salomão, não passa de vapor, de um orvalho. Os nossos dias são poucos, os nossos dias são curtos. E se Deus demora a voltar, na sua opinião, não penseis que o Senhor retarda a sua vinda. Antes, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele aguarda para que nenhum se perca. Se Jesus não voltou ainda, se Deus não executou a sentença ainda, por um ato de amor e de misericórdia, para que todo pecador chegue ao arrependimento. Lição de segunda-feira. Há muitas coisas que não sabemos. Por que nós sofremos? Por que seu amado, sua amada adoeceu, morreu? Por que pais enterram filhos? Por que filhos enterram pais? Jó, enquanto raspava suas feridas com um caquinho de telha, lançado em sua imundície, doente, com o corpo coberto de chagas, a podridão humana manifesta. Quando Jó estava assim, Jó questionou a Deus em desespero. E a resposta que Deus dá a Jó lá em Jó 38, 1 a 12, é uma resposta que veio para mim no momento de dor que eu tive quando minha mãe faleceu. A resposta que Deus dá a Jó é a seguinte: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quer dizer, o que você sabe? O que te importa entender? Você, do alto da sua sabedoria humana, acha que sabe, e acha que julga, e acha que é justo. Aonde você estava quando eu fundava a terra? Quando impunha os limites para o mar, quando separava as águas? E o texto segue. Aonde você estava? Quer dizer, existem coisas que nós não sabemos. E existem coisas que nós não vamos saber. E existem coisas que nós vamos entender no céu. E existem coisas que nós não vamos entender no céu. Porque nós não precisaremos entender. A resposta de Jó a Deus está lá no capítulo 42, verso 3. Lá Jó vai reconhecer que ele não entende. E que ao questionar, ele questiona coisas que ele não entendia, coisas que ele não sabia.
Acho interessante a história de Jó, porque Jó é restaurado, ele é curado, o Senhor restitui a Jó sua propriedade, Jó volta ao convívio com amigos e família, Jó volta a ter uma família. Mas em momento algum é explicado para Jó por que ele sofreu, porque era necessário que ele sofresse. As reflexões de Jó, elas são muito interessantes. O livro de Jó é muito interessante. Eu me lembro há um tempo atrás quando a gente teve uma lição só sobre o livro de Jó. Antes do canal Entre Linhas, ainda eu já me lembro. Lá na minha adolescência, de estudar uma lição do livro de Jó e de como essa lição me marcou. As respostas de Jó: recebi o bem do Senhor, não vou receber o mal. O mal, ele acontece com pessoas boas também. O fato de você ser bom ou tentar ser bom não significa que não vai acontecer nada de mal com você. Pode ser que aconteça. Você e eu não temos poder sobre o mal que nos acontece. Isso é malignidade do pecado. Vivemos num mundo de maldade e de pecado. Mas se nós formos na nossa vida passar pelo sofrimento, seja na companhia do servo sofredor, de um Deus que ama e de um Deus que também sofre conosco. Meu abraço apertado para todos vocês. E que, se não é inevitável nessa vida, que o nosso sofrimento seja mínimo. E que as nossas alegrias sejam mais numerosas. Até a semana que vem. Vocês ficam agora com Marcos André. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que nos encontramos aqui mais uma vez e agora podemos dar continuidade ao estudo que você já começou com o Lúcio e com o Alexandre. Na parte de terça-feira nós temos o título O Teísta Cético. Esse título parece até um pouco contraditório, visto que o termo teísta significa alguém que crê em Deus. E o cético é aquele que questiona todas as coisas, inclusive questiona a existência do próprio Deus, a ponto de beirar aí o ateísmo. Pelo menos é assim que nós temos visto o ceticismo na sociedade atualmente. Porém, esse termo ele foi cunhado na filosofia para admitir que nós não temos conhecimento pleno sobre todas as coisas. Nós conhecemos as coisas apenas em parte. Então, quando o termo ceticismo foi cunhado, ele significava apenas que nós admitíamos a nossa própria ignorância. Tem até uma frase que é atribuída a Isaac Newton, que ele diz que o que nós sabemos é uma gota, o que nós ignoramos é um oceano, ou seja, admitindo que nós não temos conhecimento suficiente para fechar nada, nenhum assunto de complexidade um pouco maior, né? E aqui o autor começa com um texto bíblico que diz assim, isso é o próprio Deus falando: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Está em Isaías 55, versos 8 e 9. Então, nós não podemos imaginar a complexidade dos pensamentos de Deus ou do conhecimento de Deus. Aliás, nós podemos imaginar, mas apenas palidamente, porque Deus ele tem um conhecimento pleno sobre todas as coisas, enquanto o nosso conhecimento é limitado, até mesmo sobre conhecimento. O pouco que nós conhecemos do mundo ao nosso redor está restrito àquilo que nós podemos observar, enquanto que Deus ele pode observar com muito mais clareza as complexidades todas do universo, inclusive no mundo espiritual. Então, por que deveríamos achar que temos condições de saber exatamente quais são as razões pelas quais ele faz ou deixa de fazer alguma coisa em determinada situação? Então, muitas vezes nós temos a ousadia de querer compreender os planos de Deus ou querer
criticar os caminhos de Deus. Por que Deus não fez dessa forma? Por que Deus não ignorou dessa forma? Mas, na verdade, nós não temos conhecimento suficiente para tal atitude ou para tal ousadia, né? Então, uma forma de lidar com o problema do mal é chamada de teísmo cético, que Deus admite, né, que Deus possui boas razões para agir como faz, mas por causa do nosso conhecimento limitado não podemos achar que estamos em condições de saber exatamente quais são as suas razões. Então é admitir, receber aquilo que Deus nos oferece apenas pela fé. Nós compreendemos que Deus é sábio, nós compreendemos que Deus é bom, e a partir daí nós cremos que as atitudes dele, ou que a inoperância dele em algum assunto é o melhor sob o ponto de vista dele. Existe até uma frase de Ellen White, né, que ela diz: se nós pudéssemos ver todas as coisas assim como Deus vê, nós também tomaríamos os mesmos caminhos, as mesmas atitudes de Deus. O problema é que nós não conseguimos ver, a nossa visão é muito limitada. Só porque não podemos ver, por exemplo, os germes flutuando, isso não significa que esses organismos não existem. O fato de que não conhecemos as razões de Deus não significa que ele não tenha boas razões. Então, o conhecimento humano, ele não determina a existência ou a inexistência de algo, né? A luz infravermelha, por exemplo, nós não conseguimos observar, mas ela sempre existiu, mesmo quando nós não conseguimos observar a olho nu. Hoje nós temos instrumentos que podem medir, inclusive, a luz infravermelha, né, a radiação infravermelha, e hoje nós sabemos que ela existe, mas ela já existia mesmo antes da nossa capacidade de observação. Assim com todas as coisas da vida também. Nosso conhecimento é limitadíssimo, né? E aí o autor pergunta aqui: como o salmista lidou com o mal e a injustiça ao seu redor? O que ele percebeu que o ajudou a ver a realidade de maneira diferente? Aí ele cita aqui o Salmo 73, que não poderia faltar na temática dessa semana. O Salmo 73 é um salmo de Asaf, e ele começa questionando, dizendo que ele quase se desviou do caminho, os pés dele quase se escorregaram, quando ele observava a prosperidade dos maus. À medida que ele olhava e via que os justos sofriam, enquanto que os ímpios eles tinham uma vida próspera, eles enganavam e eram corruptos e se aproveitavam dos demais, e isso os fazia prosperar cada vez mais na terra. Eles viviam saudáveis, viviam sempre cercados de reverência de outras pessoas. Então ele diz: de que me vale servir ao Senhor, de que me vale ter os meus pés sempre retos e na justiça? E aí então ele chega à conclusão, após observar no santuário do Senhor, ele conseguiu observar o fim desses homens, o fim dos homens maus. E aí ele entendeu que o problema não estava no presente, mas em como a nossa vida vai se desenrolar no futuro. Então, muitas pessoas que hoje são prósperas e que buscam a prosperidade através de meios ilícitos, essas pessoas, elas não terão prosperidade onde realmente importa, que é no céu. Pelo contrário, elas serão destruídas. E isso fez com que ele, então, entendesse um pouco dos caminhos de Deus. Então, quando ele entrou no santuário, ou seja, como se ele entrasse no local do juízo, no local do julgamento de Deus, ele então compreendeu o fim dos ímpios, né? Então, sob a ótica meramente humana, o salmista questionou a aparente indolência da parte de Deus. No entanto, diante do santuário, ele viu o fim de todas as coisas. Então, o salmista ele ficou perturbado com o mal que existe no mundo. Tudo parecia injusto, e realmente é injusto, né? Nós vivemos num mundo de injustiça, por isso que Deus se apresenta como Deus de justiça, o Deus como a solução para esse mundo. Então ele se perguntou se vale a pena crer em Deus e servi-lo, até que olhou para o santuário. O santuário ofereceu
parte da chave para o problema do mal. Por meio dele, reconhecemos que existe um juiz justo que trará justiça e juízo em seu próprio tempo. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 11, se eu não me engano é o verso 11, ele explica um pouco a respeito disso. Ele diz assim, por conta da dureza do coração das pessoas, estou parafraseando, né? Por conta da dureza do coração das pessoas e da incredulidade, Deus permitiu que elas tivessem prazer na iniquidade, tivessem prazer no mal. No livro Grande Conflito, Ellen White comenta a respeito desse verso e ela fala uma coisa interessante. Ela fala que Deus é tão bom e tão justo que, sabendo que essas pessoas não têm futuro, ele permite que elas tenham uma vida boa, uma vida próspera, sem incômodo aqui nessa terra. Então, quando alguém ultrapassa o limite, né? Em Isaías, no capítulo 1, também ele fala isso. Por que eu vou ferir vocês? Por que eu vou continuar ferindo vocês? Então Deus permite que essas pessoas vivam aqui nesse mundo sem incomodá-las com uma dor na consciência ou sem incomodá-las com um senso de justiça, visto que elas já abriram mão de todo tipo de possibilidade de arrependimento e de conversão. E aí nós compreendemos como que às vezes Deus usa instrumentos como, por exemplo, o sofrimento, a dor, para às vezes nos corrigir, como a Bíblia diz que ele corrige, ele inclusive açoita as pessoas a quem ele ama. Então, quando Deus está permitindo que passemos por algumas tribulações, ele está desejando corrigir e polir, burilar o nosso caráter, mesmo que nós, no momento do sofrimento, no momento da dor, não consigamos observar isso. Mas às vezes, com o passar do tempo, a gente olha para trás e vê que aquilo, na verdade, foi a mão de Deus agindo. A presença de Deus nos guiou mesmo nesses momentos de dificuldade, né? É muito difícil a gente, enquanto estamos passando pela tribulação, pelo sofrimento, a gente conseguir observar algo além disso. A gente só questiona Deus mesmo, mas Deus tem planos maiores e nós precisamos confiar nisso, né? Aqui na pergunta de rodapé, diz assim: o entendimento adventista do santuário e do juízo investigativo nos ajuda a compreender o problema do mal? Você se alegra em saber que, embora tenhamos perguntas, os detalhes sobre a história e os juízos de Deus serão revelados no fim? Então, durante o milênio, né, nós vamos ter aí algumas revelações a respeito de por que Deus permitiu certas coisas, por que certas coisas aconteceram. Mas hoje nós podemos entender, com a compreensão que nós temos a respeito do grande conflito, nós podemos entender que Deus permitiu o mal apenas por um tempo. Hoje nós vivemos num lapso, um lapso de tempo em que Deus recolhe a sua proteção, recolhe a sua bondade para que o mal possa se revelar e aí então Deus possa se fazer misericordioso com aqueles que reconhecem a sua bondade. Então nós admitimos e falamos frases a respeito disso, porém realmente para quem está passando pelo problema é mais difícil, né? Na parte de quarta-feira, nós temos o título A Defesa do Livre-Arbítrio. Uma das respostas mais convenientes ou convincentes ao problema lógico do mal é conhecida como a defesa do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio é uma resposta que nós podemos utilizar para responder apenas temporariamente a respeito da questão do mal, porém ela só nos transporta até o ponto em que a nossa fé é necessária, porque ela não traz todas as respostas, né? Então, é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio, né, que nos dá aí alguma esperança ou alguma compreensão a respeito disso. Então, Deus não é culpado pelo mal. As criaturas usaram de modo indevido o livre-arbítrio que o Senhor, por boas razões, nos concedeu. O livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade, toda a alegria. Um mundo de autônomos, ou seja, de robôs, né, não poderia produzir amor, produzir
relacionamentos concretos, né? Então, mesmo vivendo em um mundo onde tudo era muito bom, lá em Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17, Deus ofereceu uma porta de saída, ou seja, um meio de liberdade ao homem. Por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, é como se Deus estivesse dizendo: eu estou oferecendo para vocês tudo que há de bom, um mundo perfeito, um mundo onde tudo é muito bom, como ele mesmo declara em Gênesis capítulo 1, verso 31. Porém, se vocês não estiverem satisfeitos, se vocês quiserem sair, existe a liberdade. E o homem lançou mão muito mal dessa liberdade, né? Por que o Senhor daria uma ordem a menos que Adão e Eva tivessem o livre-arbítrio para escolher se obedeceriam ou não? Então, quando Deus deu a ordem para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque ele já havia oferecido a eles a possibilidade de escolha. Ele apenas ordenou para que eles se mantivessem no caminho. O mandamento do Senhor, né, era a melhor escolha, porém eles escolheram ouvir a voz da serpente. Então, em Gênesis 4, o capítulo seguinte ao relato da queda, nós vemos os terríveis efeitos do pecado no assassinato de Abel. Então, a morte ela já tocou ali o primeiro casal logo em seguida, né? Em toda a Bíblia encontramos a realidade do livre-arbítrio moral. Nós mesmos exercemos o livre-arbítrio que nos foi dado pelo nosso Criador. Então, do ponto de vista das relações afetivas, não é possível haver um relacionamento sem o livre-arbítrio. Então, se Deus tivesse nos criado e nos programado para apenas fazer algo que Ele desejava que nós fizéssemos, não haveria nenhum tipo de relacionamento. E nós já estudamos nessa mesma lição que Deus é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona e se envolve nas questões humanas. O amor e o mal é o título da lição de quinta-feira. Então, Deus concebeu às criaturas o livre-arbítrio, como nós acabamos de falar. Por que ele é necessário para que o amor exista? O uso indevido do livre-arbítrio é a causa do mal. Deus permite que o mal exista por algum tempo, ainda que ele odeie o mal, né? Porque excluir a possibilidade excluiria também o amor. Destruí-lo antes do momento enfraqueceria a confiança que é necessária para que o amor existisse. Você tem que pensar que nós só conhecemos a grandeza do amor de Deus por conta da entrada do mal. Deus não necessitava do mal para revelar a sua bondade e revelar o seu amor. Nós iríamos conhecer a bondade de Deus de maneira teórica na eternidade. Deus iria nos revelar cada vez mais o seu amor. Porém, com a entrada do pecado, Deus teve a oportunidade de revelar de maneira prática o seu amor. Afinal, quem morreria por uma criatura? Somente um Deus amoroso poderia se oferecer como sacrifício para nos resgatar. Então, a entrada do mal ela permitiu que nós conhecêssemos a bondade de Deus de maneira plena e de maneira prática, e ao mesmo tempo nos permitiu também conhecer o mal. O mal ele era apenas uma teoria. Quando Deus disse, vocês conhecem essa árvore do conhecimento do bem e do mal, eles conheciam o bem, mas o que é o mal? Eles não conheciam o mal. Hoje nós conhecemos. Então isso vai fazer com que Deus tenha a oportunidade de destruir completamente o mal. Quando Deus terminar a obra da redenção e Jesus Cristo voltar e executar juízo contra o mal, nunca mais, é o que diz a Bíblia, nunca mais o mal se levantará uma segunda vez. A angústia jamais se levantará uma segunda vez. Por quê? Porque na eternidade, se alguém em algum momento questionar o governo de Deus, nós vamos nos lembrar de qual é o resultado da ausência do governo de Deus aqui nessa terra. Qual é o resultado? São pessoas morrendo, a dor, criança nascendo com doenças seríssimas, com câncer. Então, tudo isso vai ser uma lembrança para a eternidade, para que o mal jamais possa se levantar uma segunda vez. Então, sem o livre-arbítrio, não existiria o amor. Se Deus é amor, ele não poderia negar
o amor ou a liberdade necessária para que o amor existisse. Além disso, concluímos que, se conhecêssemos o fim desde o princípio, como o Senhor conhece, não desejaríamos que Ele nos tirasse a liberdade. Quem gostaria de viver sem amor? Jamais, né? O amor é quem nos motiva a viver, nos motiva a cuidar uns dos outros e que nos motiva, inclusive, a nos aproximarmos de Deus. A palavra de Deus nos diz que é o amor quem nos aproxima do Senhor, né? É a bondade de Deus quem nos leva ao arrependimento. Então, o autor nos pergunta aqui, com base em Romanos capítulo 8, verso 18, e também Apocalipse 21, verso 3. Ele pergunta: esses textos aumentam a nossa confiança na bondade de Deus, apesar do mal que há no mundo? Então, o sofrimento presente não pode se comparar à glória que nos está oculta, é o que diz Romanos capítulo 8. E Apocalipse capítulo 21 diz que então o mal já não existirá, Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Deus vê o fim desde o princípio. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que Ele está para nos revelar. Nós cremos nessa promessa. Nós precisamos entender a questão do mal muito mais pela fé do que pela razão. A razão, ela nos leva até um ponto, mas até um ponto limitado. O livre-arbítrio, ele responde apenas parcialmente a essa questão, né? Por que Deus respeita o livre-arbítrio do estuprador e não da pessoa sendo estuprada? Então, o livre-arbítrio, ele só deve ser compreendido sob a ótica das questões morais, mas o mal, ele nos tirou muito da liberdade. Apesar de Deus não permitir que o mal se manifeste em toda a sua potência, que isso nos tiraria, sim, toda a liberdade, tem um comentário de Ellen White lá a respeito de Gênesis capítulo 3, verso 15, quando ele fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a sua descendência. O que Deus estava fazendo ali dizendo a Satanás que ele não teria plenos poderes sobre os seres humanos, ou seja, Deus permitiria que nós tivéssemos liberdade moral, porque se ele não tivesse colocado essa barreira, nós estaríamos completamente entregue à maldade, entregue às investidas de Satanás e perderíamos completamente a liberdade. Então Deus preza muito pela nossa liberdade, preza muito pela nossa capacidade de tomar decisões morais. Então, o livre-arbítrio, ele apenas nos ajuda a compreender as questões a partir da moralidade. Deus nos dá liberdade moral, porém, o mal, ele continua tirando a liberdade de todos nós, né? Tirando a nossa liberdade de ser feliz, inclusive. Além disso, a liberdade inerente do amor é tão sagrada e essencial que, em vez de negá-la, Cristo concedeu a nós mesmos, sabendo que isso o levaria à cruz. Por que é tão importante sempre nos lembrarmos dessa verdade? Então, nós precisamos nos lembrar que a maior vítima do mal foi o próprio Filho de Deus, foi o próprio Jesus, que é o próprio Deus encarnado. O livre-arbítrio evita a conclusão de que tudo o que existe é vontade de Deus. Então, o livre-arbítrio, ele, como eu disse, ele não explica todas as coisas, mas ele nos faz compreender o suficiente para termos fé em um Deus bondoso, em um Deus de amor. Existe uma discussão entre arminianos e calvinistas, né, que um fala a respeito da predestinação, que diz que Deus nos predestinou para tudo que acontece, ou seja, quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque Deus assim planejou e os predestinou para isso. Quando nós nos perdemos ou nos salvamos, Deus nos predestinou dessa forma. No entanto, nós não encontramos uma base sólida para isso na Bíblia. Por outro lado, existem os arminianos, que dizem que nós somos donos do nosso próprio destino e a liberdade, o livre-arbítrio está sob o nosso domínio, o que também não é verdade. Nós não poderíamos tomar decisão ao lado de Deus se Deus não estivesse agindo em nós pelo seu Santo Espírito. Então, nós temos liberdade limitada e nós temos também certa predestinação. Nós não podemos agir de forma completamente livre. Eu costumo dizer
que nós podemos escolher entrar ou não na água, mas nós não podemos escolher entrar na água e não nos molharmos, ou ficar do lado de fora da água e nos molharmos. Então nós temos liberdade limitada e nós temos o livre-arbítrio limitado também, porque Deus assim escolheu. A nossa liberdade moral, ela é suficiente para tomarmos as decisões ao lado do nosso Deus, e o restante nós precisamos confiar, nós precisamos pela fé confiar tanto nas promessas quanto na bondade e no amor de Deus por cada um de nós. Eu termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira, e na semana que vem, se assim Deus nos permitir, estaremos de volta com mais um estudo da Palavra de Deus. Um abraço, até a semana que vem, e agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos, agora é comigo aqui. Valeu, Alexandre, valeu você que está até o finalzinho acompanhando as perguntas para consideração. Fique ligado, ainda não terminou, hashtag fui até o fim, fui até a figurinha. Nós temos só duas perguntas, né? Uma pergunta, inclusive, a gente vai estudar mais sobre o assunto, mas o autor já traz aqui uma introdução. E uma segunda pergunta bastante simples. A primeira diz assim: Teodiceia é a tentativa de explicar por que Deus permitiria a existência do mal, mas Teodiceia não é a tentativa de explicar ou justificar o mal. Imagine que alguém chegue ao céu e diga: Jesus, agora eu entendo por que a minha família foi torturada e morta em minha frente. Agora tudo faz sentido. Obrigado, Jesus. Conforme o autor coloca na pergunta, ainda no enunciado, diz assim: isso seria absurdo, a pessoa chegar no céu e falar, né, obrigado pelas torturas, obrigado pelo sofrimento. E aí vem a pergunta, né? Como entender que é Deus e não o mal que no fim será vindicado, será recuperado, será reclamado, será restaurado? É o reino de Deus. Pessoal, dá pra gente entender, né, essa questão de entender, até os meninos falaram um pouquinho, mas eu penso assim: se Deus agisse de uma forma a interagir com o mal, a interferir nas consequências do mal, a tornar as ações do mal, amenizar a influência do mal, com certeza, muitos até escolheriam a Deus, mas por interesse. Olha só o que acontece hoje no mundo religioso, né? Quando alguém levanta a voz, abre a palavra de Deus e começa a falar de prosperidade, multiplicar as riquezas, olha quanta gente vai com essa pessoa. E aí quando essa pessoa tem um câncer, quando dá um problema, quando é atropelado, aí fala assim: mas eu não sou intocável, eu não sou eterno, Deus não me protege, sabe? E eu gosto do verso, Romanos 14, verso 8, que diz, quer vivamos, quer morramos, para o Senhor vivemos e para o Senhor também morreremos. Então, entender essa questão do mal, da ação do mal, acho que ninguém vai agradecer a Deus pelo mal. Bom, na segunda pergunta diz assim: você já foi tentado a pensar que não existe explicação para o sofrimento? O reconhecimento de Jó de que tinha falado de coisas que não entendia, lança luz sobre a nossa condição. Lá em Jó fala que ele falou de coisas que não entendia, julgou coisas que ele não conseguia julgar, mas que coisas maravilhosas, coisas muito melhores é o que Deus tem preparado. Então, nós cristãos temos que viver nessa esperança. Infelizmente, claro, a gente tem aquele vestígio, aquele resquício de eu vou fazer as coisas certinhas, para Deus, para tudo prosperar. Mas nós sabemos, claro, que existem coisas de princípio, e o princípio não se nega. Então eu não vou roubar porque o cristão não rouba, não vou mentir porque o cristão não mente, então não vou adulterar porque o cristão não adultera. Essas coisas básicas do caráter, que demonstra, que a gente já leu, já estudou isso em lições anteriores, que a lei de Deus demonstra o caráter dele. Então a gente vai tentando se assemelhar ao caráter de Deus. Mas nós não estamos no céu. Isso é importante entender, nós não vivemos no mundo perfeito. E Deus também não faz deste mundo perfeito. Nós vemos as impressões digitais de um Deus de amor, de um Deus perfeito. Mas este mundo
jaz no maligno. É importante a gente entender que aqui não é o Éden, que aqui não é o céu. Deus sim nos dá boas condições muitas vezes, Deus nos dá alegria, Deus nos dá férias para passear, ver os amigos, sim, mas ao mesmo tempo você percebe quantos, aí até um pastor aqui da região perdeu um filho no acidente de carro, quantos não morreram. Então muitas vezes, então Deus me protegeu, Deus condenou o outro, como se Deus realmente tivesse preocupado, tivesse tentando assim, blindar o cristão, e não é isso. O cristão vive pela fé em Deus e na salvação em Cristo Jesus. E o resto, pessoal, a gente infelizmente ou felizmente tem que estufar o peito, e falar: Senhor, estamos aqui, deixa as coisas, que seja feita o teu plano, claro que é a salvação, mas estamos no meio aqui de um grande conflito das batalhas. E nós não somos invictos, não somos intocáveis. Repito um pouco da pergunta 1. Se Deus agisse dessa forma, tornasse todo aquele cristão que se batizasse, fosse intocável, todo mundo ia querer segui-lo. Não pelo caráter, não pela transformação do interno, não pela habitação do Espírito Santo. Todo mundo ia querer servir esse Deus, como todo mundo corre atrás de um velho vermelho com um saco cheio de presente. Não é esse tipo de relacionamento que a gente desenvolve com o nosso Deus. A gente adora a Deus porque Deus é verdade, Deus é vida, Deus é justiça, Deus é amor. E a gente vai entender isso e a gente vai viver conforme Ele designa. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado um pouquinho aí, os meninos também, um tema muito complexo, mas nós voltaremos ainda nessa série a falar sobre ele. Então, para encerrar, convido você, vamos encerrar com uma oração. Santo Deus, nosso Pai, imprime em nossos corações a cada dia essa certeza do Teu amor, do Teu cuidado para conosco, e nos dá, ó Pai, também a certeza da salvação em Cristo. Nesse mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, o Senhor venceu esse mundo e nós também vamos vencer. Não aqui, não agora, não nessas batalhas seculares, mas venceremos no grande dia, Pai, do grande juízo. Então, que o Senhor alimente em nós essa esperança, a cada um, ajude-nos, ó Pai, a esquentar os nossos corações, a aquecer os nossos corações e ajudar principalmente aqueles que estão mais frios na fé, para que eles se aqueçam também nessa esperança, Pai. Muito obrigado, encerramos aqui em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, pessoal, até o 8º vídeo. Tchau, tchau.